Mudança, profissionalização, controle de custos. Quantas vezes você já ouviu dirigentes falando do que é necessário colocar em prática nos clubes de futebol? Mas afinal, o discurso se mantém depois de maus resultados do time em campo? Está começando agora o GolCast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Vamos a Milão, na Itália, falar com César Grafietti, economista, consultor em finanças do esporte. Participam o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. Olá, César, seja muito bem-vindo. Tudo bem aí na Itália, em Milão? Me conte. Oi, Duda, tudo bem? Prazer falar contigo, com o Norton e com o Luiz Henrique. Tá tudo bem, né? Vivendo aqui um pouco dessa segunda onda de pandemia, mas, enfim, felizmente tudo bem, em casa. Você vem levantando a bola aí para uma reflexão sobre o modelo de gestão dos clubes de futebol. Aí eu te pergunto, em meio a tanta competitividade e até mesmo amadorismo, a solução talvez passe por um clube empresa, César? Veja, assim, a solução passa por um processo de gestão eficiente, que não necessariamente é o de um clube empresa, mas que, ao ser empresa, ele é muito mais facilmente atingível, né? É difícil você falar de uma associação política, com eleição, com comportamentos políticos na sua gestão, transformá-la em algo eficiente do ponto de vista de controles, enfim, de gestão. Quando você tem uma empresa, você naturalmente tem um processo um pouco mais claro nesse sentido. Então, assim, acho que não passa necessariamente por uma mudança, né, para se transformar em empresa, mas é um caminho mais natural do que o de uma associação tentando melhorar a sua gestão, passar ali por uma reformulação tão forte nas suas estruturas. César, tudo bem? Norton, falando aqui de Porto Alegre. Uma questão que envolve o futebol brasileiro é a dívida que os clubes brasileiros têm. Muitos deles, como o Cruzeiro, chegando a uma dívida hoje acima de R$1 bilhão. E para alguns, a única alternativa para clubes numa situação como o Cruzeiro ou o próprio Botafogo, que também tem uma dívida grande, seria a transformação num clube empresa. Tu já falaste que o modelo pode existir nas duas situações, mas quando é que, na tua opinião, um clube realmente chega numa situação em que ele não consegue, o clube associativo não consegue ou não conseguiria dar a conta ou dar a volta para continuar ou voltar a ser competitivo? Tem uma linha de corte nisso, César? Veja, o caso do Cruzeiro, o caso do Botafogo são emblemáticos de até onde uma associação pode chegar, né? Os dois têm mais de R$1 bilhão de dívidas e tudo mais, para uma receita que, em situações normais, vai a 180, 200 milhões de reais, enfim, são clubes inviáveis. Acho até que esses são clubes que passaram do ponto. Talvez a solução para eles seja mais drástica, seja, de fato, quase uma refundação, porque em vias normais, dificilmente eles vão conseguir se reestruturar. Acho que o grande ponto tem um volume, tem um limite de endividamento e até de competitividade que os clubes têm que estar atentos para não se transformarem em novos Cruzeiros e Botafogos, né? Então, assim, dívidas que ultrapassem duas vezes e meia, 3 vezes as suas receitas, elas já começam a ficar impossíveis de serem pagas se você quiser ser competitivo. Então, os clubes têm que ter um cuidado com a capacidade de se endividar, que é justamente aquilo que depois vai levá-los ao fim, ao declínio total. Então, eu imagino que, do ponto de vista bem técnico, bem prático, uma dívida de mais de 2 vezes e meia, 3 vezes, ela já começa a ficar impagável. Impagável no sentido, um clube para ser competitivo no Campeonato Brasileiro tem que ter uma folha mensal da ordem de uns 10 milhões de reais. Então você precisa pelo menos de uns 130, 140 milhões de reais de receita para pagar só a folha, mais os custos de operação do clube. A gente está falando de que o clube precisa, para ser competitivo, quase 200 milhões de reais. Sobra pouco, se você fatura perto disso, para pagar dívidas. Então as dívidas vão consumindo toda essa receita e você vai entrando no nível de competitividade de clubes que brigam para não cair. Então o clube pode até não acabar, mas ele
esportivamente ele deixa de ser viável. Então, esse é o grande risco de um clube que se endivida mais, além do que tem a capacidade de pagar no longo prazo. Olá, César. Tudo bem? Luiz Henrique de Brasília. Prazer bater esse papo contigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Nós estamos falando aqui de situações de reestruturação, de clubes e empresa, e para mim parece que tudo, né? Tu mesmo disseste no começo do programa que o clube empresa talvez não precisa necessariamente ser a única saída, né? O que a gente precisa é de eficiência, né? Muitos clubes estão parados no tempo, são gestões totalmente amadoras, e o fato de enfrentarem déficit, de ter dificuldades para fechar contas, para mim é uma consequência disso. Um clube levado de uma maneira amadora, certamente ele vai ter dificuldade. Tu desse uma declaração, eu não lembro onde exatamente que eu li, uma entrevista, que lutar pela eficiência é fundamental e que os gestores devem driblar o amadorismo. Então, como se faz, né? O que os clubes devem fazer para se livrarem dessas gestões amadoras? Aqui no Brasil, quase todos, né, ou todos, têm como modelo de gestão, são clubes associativos, né? Eles têm gestores amadores, os famosos abnegados, aqueles caras que não recebem para estar ali no dia a dia. Como se livrar disso, né? Será que a criação ou a transformação deste clube num clube empresa é a única saída, ou a gente tem uma outra solução para enfrentar esse problema? Luiz, prazer em falar contigo. Essa é uma pergunta dificílima de ser respondida, porque culturalmente o futebol, vou fazer um paralelo aqui antes com a Europa, né? Na Europa os clubes são empresas há muito tempo, e na verdade eles são meios de milionários que não atuam no esporte se tornarem conhecidos, né? Então o clube, de alguma forma, quando um milionário árabe, chinês, enfim, russo compra um clube na Inglaterra, é porque ele quer ser conhecido, né? Quer ser uma figura reconhecida no mundo de alguma forma, além do seu dinheiro. No futebol brasileiro associativo, isso vale também para os dirigentes, né? Que querem ser os presidentes. Então, é difícil você mudar um cenário onde esse aspecto político e esse certo narcisismo da parte dos dirigentes, ele é tão enraizado e tão característico. Você precisa ter da mesma forma que eles são abnegados na entrega ao clube, eles precisam ser mais humildes na entrega da gestão para terceiros, que são mais capacitados, né? Um presidente de clube não tem necessariamente capacitação para ser o gestor de uma empresa que fatura 200 ou 300 milhões de reais, que tem uma característica tão específica como a do futebol. Então, o processo todo deveria começar com os dirigentes entendendo que eles não são capazes, o que é muito difícil. Eu ouço o dirigente falar, mas eu já vi treino do fulano muito mais do que você tem de idade. Eu falo, tá bom, mas o treino do fulano não te dá a capacidade de dizer quem você tem que contratar ou não, né? Então, é muito difícil mudar esta característica. Agora, acho que nós vamos passar e precisamos passar por um processo onde os clubes que são empresas, que se tornam empresas, mostrem que este é um caminho de transformação. Vai ser só pelo exemplo. Então a gente vai vendo o Red Bull Bragantino já no primeiro ano de Série A galgando boas posições, né, fazendo um bom segundo turno especialmente. Se o América de Minas, que se confirmar uma empresa, pode ser esse um outro caminho. O Cuiabá, que subiu para a Série A também, é um clube empresa. Então talvez a gente comece a ver que dirigentes que se entregam tão amadores ao esporte, eles estão fazendo muito mais mal do que bem. Acho que só através do exemplo e no longo prazo que a gente vai conseguir ver os dirigentes tão livres desse narcisismo de querer ser o campeão, de querer ter o busto, de querer ser o maior presidente da história de um clube. Tem como apontar qual é o maior erro nesse contexto? E eu te pergunto porque eu fui repórter por 20 anos de esportes, acompanhei a rotina de muitos clubes brasileiros, e eu não sei se eu já vi pessoas tão apaixonadas como o torcedor. Independentemente do que acontece, um dia está triste, o outro está mais feliz, conquistou, ele é eternamente apaixonado e cúmplice desse clube. Por que os clubes não conseguem fazer dinheiro, aproveitar essa indústria do futebol a seu favor? Está todo mundo endividado, está todo mundo com dificuldade, remando.
Onde é que está o maior erro? Dá para apontar, César, nesse sentido? Porque realmente a gente vê pessoas apaixonadas e isso não reverte em dinheiro para os clubes, né? É verdade, Duda. Eu sempre digo, tem muita gente que chama o torcedor de consumidor, né? Eu não gosto dessa definição, porque se você é um consumidor de um restaurante ruim, você não volta. O torcedor, ele é maltratado pelo dirigente, ele vai no estádio hoje em dia os estádios não são tão ruins, mas você ia em estádio ruim, o time é ruim, né? E você ainda assim vai lá, compra a camisa, vê o jogo, paga o pay-per-view. Então ele é muito mais do que um consumidor. Acho até que os dirigentes, eles se perdem muito mais no controle, no descontrole financeiro do gasto do que na questão da receita, né? Hoje em dia, clubes conseguem arrecadar um bom dinheiro com TV, enfim, muito associado, de certa forma, ao torcedor, é o que ele pratica, mas os programas de sócio-torcedor hoje são bastante eficientes, né? Especialmente o Inter, o Grêmio, por exemplo, tem bons programas, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, consegue extrair um pouco mais do seu torcedor, a área de marketing tem evoluído bastante. Eu acho que o problema está muito mais ligado e associado à incapacidade de controlar os gastos, e aí entra o amadorismo e a paixão do dirigente, porque ele sempre acha que se contratar mais 2 ou 3 atletas, pode transformar aquele time que é médio num grande time. E aí ele sempre acha que o torcedor também vai pagar essa conta, né? Porque eu vou conseguir um patrocínio, porque eu vou vender camisa, aquelas ilusões, aquelas lendas de que isso resolve o problema. Então, acho que o torcedor ele precisa também precisa ser devolvido a ele um pouco mais de qualidade no trabalho, e isso vem com melhor gestão do dinheiro que tem e com maior investimento em tecnologia para garantir que a gestão do futebol seja mais eficiente, que você gaste menos e contrate atletas de melhor qualidade. Então, acho que o torcedor já eu vou chamar de explorado aqui, mas ele já de certa forma, acessado no limite do que ele pode, especialmente na condição de renda do brasileiro e tudo mais. Então, acho que está faltando o dirigente, o clube devolver um pouco mais para que esse torcedor seja recompensado. Se a gente traçar um paralelo com a Inglaterra, quando a Premier League foi fundada no início dos anos 90, e o que evoluiu, nós hoje no Brasil, a Premier League virou a maior liga do mundo, faturamento gigantesco, e o futebol brasileiro discute hoje no Senado Federal a lei que permite que os clubes virem ou não sociedades anônimas. Esse atraso, essa falta de capacidade gerencial do futebol brasileiro, o quanto impacta nessa realidade e esse abismo financeiro que hoje existe entre o futebol brasileiro e o futebol europeu? Porque nós estamos falando, né, César, tu citas aí valores do que seria uma folha de um clube brasileiro, mas ela não retém o jogador brasileiro. Ele quando se destaca, o caminho é a Europa, e aí o futebol brasileiro vive a crise de não ter uma qualidade tão grande. E tu achas que esse abismo poderia diminuir com a instituição mais ampla do futebol empresa, das sociedades anônimas no futebol brasileiro, se efetivamente o Congresso aprovasse e o dinheiro, né, de pessoas ou milionários ou grupos econômicos realmente entrassem no Brasil? Eu acho que assim, o primeiro ponto em relação a uma lei é que você precisa de um marco regulatório para operar o futebol empresa no Brasil, né? Todos os países que transformaram o futebol em empresa, eles criaram regras para que os clubes tivessem ali o mínimo de gestão, né? Então, acho que a gente precisa primeiro criar um marco regulatório de transformação para que aqueles que se sintam confortáveis nessa mudança, ou que tenham necessidade dessa mudança, possam fazê-la preservando o patrimônio do torcedor, né? E afastando, de certa forma, aquele dirigente que gerou dificuldades nos respectivos clubes. Acho que sim, que quando nós tivermos a capacidade de transformar os clubes em empresas, nós vamos trazer dinheiro, vamos trazer um pouco mais de gestão, mas não vai ser um processo rápido, viu, Norton? Acho que é um processo longo, no sentido de que quem está procurando primeiro esta alternativa são os clubes quebrados. E aí, convenhamos, não vai chegar ninguém aí com R$1 bilhão para resolver o problema de Cruzeiro e Botafogo. Então, esses clubes primeiro precisam se ajustar para poder buscar um investimento. Esse investimento ele cabe muito mais em clubes intermediários, no sentido, não os 10, 12 grandes clubes, mas no Atlético Paranaense, no Bahia,
no Ceará, no América, nos clubes que mais organizados podem ter um salto de qualidade com a entrada de dinheiro de investidores, que não vão precisar fazer uma grande reformulação nas estruturas, e sim aplicar dinheiro e aplicar tecnologia de gestão para melhorar a qualidade desses clubes, né? Enfim, para profissionalizar um pouco mais esses clubes. Acho que a gente consegue. E aí esse paralelo com a Premier League é importante, porque o futebol brasileiro ele era muito maior e muito melhor do que o futebol inglês antes da Premier League, se for pensar, né? Hoje nós ficamos assim, atrás do que se joga em Portugal, que se joga na Holanda, enfim, em países menores, né, de histórico menor, né, de conquistas. Então, acho que a gente está atrasado, ficamos atrasados, né, presos no modelo arcaico, e assim que nós conseguimos mudar, vai levar ainda algum tempo para que a estrutura seja depois toda profissionalizada. E aí entra uma série de outras coisas, né? Por exemplo, um investidor, com que eu já conversei com alguns, eles falam em entrar no Brasil, aí eles falam, com quem eu converso? Tem uma liga? Tem uma negociação coletiva de direitos de TV, de publicidade? Não. Qual é o calendário? Tem um campeonato estadual que te ocupa 3 meses, que encavala com as primeiras fases da Libertadores, que depois te joga com 80 partidas. Ele olha e fala, mas espera aí, para ganhar quanto a mais, né? Quanto eu consigo individualmente agregar de valor a esse investimento que eu faço? Na Europa, se você compra um time que costuma disputar ali o 12º, 13º lugar de um campeonato nacional e consegue levá-lo ele para uma Europa League, depois para uma Champions League, você duplica o valor da receita. No Brasil, você vai fazer um esforço danado para chegar numa Libertadores e agregar 20%, 25% de receita, porque as premiações também não são tão grandes. Então, a gente precisa também remodelar a indústria inteira para fazer com que faça sentido o investidor olhar o clube, comprar por 10, para depois ter um mercado de revenda e revender ele por 20, por 30, por 40, e é isso que faz a economia do futebol circular, né? Ninguém tira lucro de clube, mas ele ganha dinheiro comprando e vendendo. Então, se a gente não tiver uma indústria, um mercado interno de negociação de clubes e negociações coletivas de direitos e tudo mais, a gente vai ficar só achando que o clube empresa vai resolver, mas ele não vai resolver sozinho, ele faz parte de uma solução. Eu acho, Sérgio, que tocasse num ponto fundamental, né? Eu não consigo imaginar, né? O primeiro ponto é a lei permitir que os clubes no Brasil se tornem empresa. A gente não vai resolver o problema por aí. A solução começa quando nós tivermos investidores e empresas que tenham vontade, interesse, né? É exatamente isso que está sendo dito aqui, interesse de investir em algum clube, né? Então, uma empresa vai investir em algum clube se ela perceber que ela pode crescer, ela pode ganhar dinheiro, que aquele clube é uma oportunidade de crescimento para ela, né? Não, ela não vai entrar no mercado de futebol entendendo só que aquele clube está precisando de dinheiro e que precisa sobreviver com aquele investimento, porque ela não vai ganhar nada, né? Muitas coisas, né, têm que ser pensadas e mudadas, porque a empresa não está investindo no clube X, a empresa está investindo no negócio futebol brasileiro. E o negócio futebol brasileiro inclui governo, calendário e todas essas coisas que tu acabaste de dizer, né? Tem uma coisa que nós temos conversado aqui, a gente tem dito entre a gente e com outros convidados, que a pandemia deixou muito claro, né? O futebol no Brasil ele depende de um único evento, que é o jogo de futebol, né? O futebol brasileiro ele depende de alguma coisa que acontece normalmente na quarta ou quinta, ou no sábado ou no domingo, que é o jogo. Quando tirou o jogo, todo mundo, né, se encheu de dívida, perdeu receita, e, enfim, né, dessa forma que a gente está vendo agora, os estádios sem público. Eu te pergunto, assim, depender só dos jogos não contrasta com essa ideia de eficiência, de profissionalismo? Será que uma empresa entra no Brasil para dizer, vou investir num clube de futebol que depende unicamente de um evento, de um jogo, né? É muito complicado, é muita mudança estrutural que tem que ser feita para que uma empresa realmente se interesse em investir num clube de futebol aqui no Brasil. De fato, Henrique, a gente separa o futebol europeu especialmente em 2 grandes blocos, né? Aqueles clubes globais que são criadores de conteúdo, e o conteúdo desde um jogo até uma série de TV, até programas locais, enfim, programas próprios, e isso faz com que você
mantém ativo o torcedor, mantém ativo o consumidor, o fã desse clube em qualquer lugar do mundo, e tem os times menores, enfim, que tem as suas ações locais, né, nacionais. Mas se você não tiver numa indústria, né, como essa, um pouco além do seu core business, o core business é a quarta e o domingo, ninguém tem dúvida disso. Mas se você não conseguir entregar um pouco mais para esse torcedor no tempo que ele não tem a quarta e o domingo, né, esse torcedor vai embora, e cada vez mais ele não volta, porque ele começa a encontrar alternativas de entretenimento fora do futebol. E aí, como ele tem isso com facilidade em outros lugares, ele começa a olhar e falar, mas eu só tenho 2 dias da semana para torcer e todo o resto não me interessa. Com o tempo ele vai começar a ver um dia só na semana, e depois ele vai ver só lá os melhores momentos quando quiser ver, e ele vai sumindo. Então, a gente precisa de fato de uma indústria mais organizada para fazer com que você tenha uma série de subprodutos, que eu vou chamar aqui, mas que são quase produtos paralelos, para fazer com que o futebol seja muito mais interessante do que simplesmente esperar a quarta ou domingo. Senão o que a gente vai acabar trazendo como investidor para o Brasil é aquele investidor que quer acessar o atleta mais rapidamente, sem intermediários. Ele vai comprar um clube para formar jogador e mandar para fora. É um pouco do que acontece com o Red Bull Bragantino, né, que tem feito este processo, que acontece com os clubes do Manchester City, enfim, aí a gente continua com o mesmo problema. Eu formo para mandar embora, o investidor coloca dinheiro para mandar embora. Se você não criar uma indústria efetivamente, de fato a gente não vai sair do lugar. Eu vou montar um regulamento, vou criar ali regras de transformação, mas eu não vou criar uma indústria, né? Eu vou continuar tendo só investimentos pontuais naquilo que esse investidor, que na verdade é um formador de atleta, tem interesse. Falou no Bragantino, eu acho que o Bragantino é um belo exemplo, porque o Bragantino ele é um clube que não tem o que os grandes clubes brasileiros têm, né? Se for citar aí Flamengo, Inter, Palmeiras, Atlético Mineiro, enfim, esses clubes eles têm um ativo, um patrimônio que é importantíssimo, né? Que é o tamanho da sua torcida, o tamanho, isso que alguns chamam de consumidores, outros de clientes, mas que são clientes fiéis e apaixonados. O Bragantino não tem isso, e é um clube empresa. Será que em algum momento a transformação de um clube menor que não tem esse patrimônio enorme que é a torcida, a estrutura, a paixão desse torcedor, será que ele equilibra o campo de jogo? Será que em algum momento esses clubes menores, mais organizados, com um bom investidor, com uma gestão mais profissional, será que eles conseguirão algum dia equilibrar e até tomar a dianteira numa competição nacional, né? Como exemplos que a gente viu na Europa e na própria Inglaterra? O Manchester City, alguns anos atrás, não era nada, né? E hoje é um dos principais clubes da Inglaterra. O Chelsea, na Inglaterra, sempre foi um clube pequeno, e hoje o Chelsea, e no imaginário do torcedor, o Chelsea sempre foi gigante, né? Perto do que ele faz agora. Será que isso basta para que um clube como o Bragantino ou qualquer outro, Cuiabá e outros menores, cheguem no topo da tabela? Eu acho que sim. A gente pode até citar o exemplo do Red Bull Leipzig, que ano passado foi vice-campeão alemão, esse ano já continua como segundo, né? Enfim, brigar com o Bayern nunca é uma tarefa fácil, mas pegou um time que era praticamente inexistente, e levou a uma condição como essa. Eu acho que a gente vai ter, sim, em breve, clubes menores, clubes e empresas, brigando pelos primeiros postos dos campeonatos. Que isso significa muito da qualidade da construção desses times, né, que tem dinheiro, que conseguem pagar em dia, que conseguem ter estruturas profissionais, mas também do amadorismo dos clubes de maior estrutura, de maior torcida, né? Eles também estão perdendo espaço. Eles também estão entregando esse espaço para esses novos clubes, né? Quando a gente vai ver que a Série B do ano que vem tem Cruzeiro, Guarani, que são 2 ex-campeões brasileiros, o Guarani é um clube pequeno, mas foi campeão brasileiro. Muito provavelmente vai ter Botafogo e Coritiba, pelo menos, né? São 4 campeões brasileiros disputando Série B. Isso se não tiver um Vasco ainda, ou um Bahia, enfim, também outros campeões brasileiros. Ou seja, são clubes que deveriam estar consistentemente na Série A, disputando com tranquilidade a Série A, mas que vão disputar uma Série B
E os clubes que estão subindo não estão deixando espaço para caírem, né? Porque o Red Bull o Bragantino está entre os primeiros, o Atlético Goianiense, que subiu ano passado, está relativamente bem colocado. Você tem Ceará e Fortaleza, que aí conseguem, o Fortaleza esse ano um pouco menos, mas sempre conseguem umas posições mais acima na tabela. Enfim, se você subir com o Cuiabá e a Chapecoense, que sempre faz um trabalho correto, começam a ocupar, você vai, daqui a pouco tem 7, 8, 10, ou a mais o América Mineiro, 6, 7, 8 times que seriam aqueles times candidatos à Série B que já estão se posicionando para permanecer constantemente na Série A. Significa que a gente vai ter mais clubes de grande torcida brigando para não cair. Por quê? Porque estão defasados, porque estão atrasados. Então, eu acho que tem as duas coisas. Tem o crescimento desses clubes menores, mais estruturados em empresa, e o declínio de antigos clubes de tradição que vão perdendo espaço nesse mercado. Eu queria só pegar essa questão do falar do futebol alemão. Nós tivemos aqui um entrevistado que defendeu de forma tranquila e como uma projeção que todo o clube no Brasil ele deveria manter-se associativo com 51% das ações e os outros 49% ser de empresas ligadas a esse clube, que é exatamente o caso do Bayern de Munique. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como isso se dá no clube alemão, que hoje é um exemplo de capacidade e de eficiência na gestão, essa ligação fortíssima do Bayern de Munique com os seus patrocinadores. E como isso se daria no Brasil? Tu achas que este seria um caminho? Ter o modelo híbrido? Eu acho que é um dos bons caminhos. Tá? Qual que é, acho, a grande diferença, Norton? A gente está falando de Alemanha, né, onde o conceito de organização e profissionalismo está muito mais avançado em relação ao que se pensa de futebol no Brasil. Então, quando você tem ali a associação, vamos dizer assim, com 51%, o presidente da associação hoje é um ex-presidente da Adidas. Então, assim, ele faz parte também, inclusive, ele é ex-presidente de uma das sócias do clube. Né? Ele tem uma visão completamente empresarial, né, de gestão, e o clube não tem aspectos políticos de ter que empregar um monte de político, de partidário, de alguém que ajudou a vencer uma eleição, porque é uma eleição, um organograma muito claro, não tem espaço para muita manobra. Então, eu acho que é muito mais um conceito cultural do que um conceito de negócio aqui. Então, qualquer empresa alemã, ela vai ter uma estrutura societária, organograma muito bem construído, muito bem gerido, muito bem pensado. No Brasil, a gente tem dificuldade em fazer isso no mundo do futebol, até porque você pega, às vezes, bons empresários que cuidam muito bem dos seus negócios, quando eles entram no clube de futebol, mudou, parece que eles nunca sentaram à mesa de uma empresa para gerir um negócio, eles fazem coisas absurdas. Então, acho que é um modelo possível, assim como, por exemplo, eu acho que um modelo de uma SA ele pode ser um modelo interessante, porque você traz o sócio ou o torcedor para ser sócio do clube. Você pode pegar um pedaço da SA e transformar em pulverizado, negociação pulverizada, 25% do clube ser vendido em poucas ações para que muitos torcedores sejam sócios. Enfim, acho que o importante aqui é a visão cultural de que eu preciso estar organizado. E aí o Bayern, por exemplo, mas os demais clubes alemães, tem sempre uma empresa como parceira, como sócia, justamente para garantir a governança, para garantir que os procedimentos estão sendo os corretos, né, que a gestão esteja eficiente. Então não é só colocar dinheiro e esperar que a associação resolva, mas é uma construção muito mais organizada do que no Brasil. Porque só, César, para concluir, eu trouxe essa questão do Bayern, porque a gente já também discutiu essa dissociação entre os patrocinadores e o projeto do clube. No Brasil, a gente tem uma sensação que não há interligação nunca, que simplesmente o patrocinador paga um valor X e não acontece nada. Também é a tua visão isso, que seja através de SA ou não, mas que o futebol brasileiro necessita de uma integração muito maior entre patrocinador, a marca e o clube?
Totalmente, não, totalmente. Assim, eu acho que a gente trata muito mal a relação clube, torcedor, patrocinador, né? Boa parte dos casos é simplesmente uma troca de exposição da marca na camisa. Então, é diferente o que você tem, especialmente nos grandes clubes europeus, onde você tem um relacionamento de longo prazo entre marca e torcedor e clube. E não é só a camisa, né? Não é só a exposição da camisa, né? Então, você pega todos os grandes clubes, tem lá 50 patrocinadores. Eu gosto de citar um exemplo que é curioso aqui na Itália. Outro dia estava passando um jogo da Juventus, e aí no intervalo entrou uma marca de massa, né, uma marca de macarrão, que é patrocinadora da Juventus, e alguns atletas entraram cantando o jingle da marca, tá? Inclusive o Cristiano Ronaldo estava lá em italiano cantando, e a marca não precisa estar exposta na camisa, mas todo mundo falou do comercial, da massa, da Juventus com os atletas. É isso, então você tem um relacionamento, todo mundo sabe que aquela é a marca de massa da Juventus. Pronto. Falta criar este hábito das marcas se associarem aos clubes, né, se vincularem aos torcedores de alguma forma, e porque falta do lado do clube também um pouco mais de capacidade de buscar esses parceiros que não são os parceiros da exposição, e sim os parceiros de relacionamento. Acho que o Inter já fez bem esse trabalho lá atrás com a Avancini, que voltou, e o Corinthians agora com o Colagrossi, que era da Repcon, tende a ser um bom exemplo, né? Profissionais bem qualificados que vão mudar um pouco esse amadorismo no mundo da publicidade e do futebol. E a mentalidade, né, César? Você trouxe aí um case muito bacana, mas eu vejo hoje uma dificuldade dos clubes conseguirem que os atletas tenham esse envolvimento com a marca, com o clube, que estejam dispostos a colaborar, entendendo da necessidade real disso acontecer, né? Eu vejo muitas vezes assim que parece uma coisa de outro mundo para o atleta entrar nessa condição, e eu acho que é um caminho sem volta, não é? Eu vejo todo mundo se reinventando, as pessoas realmente buscando outras alternativas de merchan, publicidade, e a gente ainda tem uma resistência aqui muito grande nos clubes brasileiros, se idolatra o atleta como se ele não fosse capaz de vir mais perto da gente, ajudar nessas ações que são prioritárias hoje em dia. Não, concordo, Duda, concordo, assim, o atleta ele fica muito à parte, né? Eu sempre digo que o atleta é parte do problema do futebol brasileiro, né? O atleta é sempre muito preservado, porque tem alguém sempre que vai ganhar dinheiro com ele, seja numa negociação, seja numa renovação de contrato, tem sempre um monte de gente que vive às custas do atleta, mas ele também é parte do problema. É como ele não consegue, ele só é parte do problema. Então, eu vou citar um outro exemplo de um case do América de Minas, que é um conhecido que faz, e ali para o sócio-torcedor tem alguns prêmios que ele pode trocar pontos por prêmios. Um dos prêmios mais pedidos é o atleta mandar uma mensagem de aniversário, de parabéns para o torcedor. E os atletas não queriam fazer isso. Aí o pessoal precisou mostrar o contrato, dizendo, você tem um contrato de imagem comigo, eu posso usar a sua imagem, então, poxa, vai lá, grava um vídeo, manda pelo WhatsApp, e o torcedor fica super feliz. Então, e assim, a simplicidade dessa ação, César, quer dizer, não custa nada, gente, é uma vivência incrível para o torcedor, né? É isso, são pequenas coisas que os clubes podem explorar, que os atletas precisam participar, né, que você precisa ter esse relacionamento mais próximo entre todos os envolvidos. E aí é óbvio que o esporte e o futebol vai ganhar muito. Isso agora que a Duda e o César estavam falando, isso é cultura. Isso é cultura, nós temos que mudar a cultura. Vocês estavam falando aí, eu estava lembrando assim, o torcedor, ele está acostumado a vaiar dirigente, a vaiar jogador, a pedir a cabeça do vice-presidente de futebol quando os resultados não são os melhores. Né? Imagina um clube empresa que tem uma visão de longo prazo, que tem processos bem definidos, né? Como o torcedor se comportará quando o clube dele, o grande clube dele, for um clube empresa, com profissionais de mercado, com metas estabelecidas, com uma visão não tão imediatista como nós temos hoje. Olha, se não ganhar o jogo de domingo, cai o vice de futebol, se não ganhar o outro, cai o técnico, né?
Com empresa, certamente vai ser diferente, porque a empresa tem uma lógica diferente de divisão de médio e longo prazos, né? Isso é uma mudança cultural enorme que o Brasil vai precisar enfrentar o dia que isso chegar para valer aqui. Não, é verdade, é verdade. E eu tenho um outro exemplo aqui. Eu fiz uma rodada com quase todos os clubes italianos aqui para entender um pouco da gestão, de como eles funcionam e tudo mais. E é curioso que eu estava falando com o pessoal do Parma e trocou o dono falou: o modelo de negócio agora é outro. Então eu não quero ter atleta veterano, eu vou só formar atleta porque eu quero vender e ser um clube formador, mas eu preciso permanecer na Série A. Tá ótimo. Então contrataram um treinador, que era o do Lete, lá, o Liverani, que ele trabalhava só com jovens e tudo mais. Então esse é o treinador para o nosso perfil. Passados 15 rodadas da Série A, o Parma era o penúltimo do campeonato. Também não durou. Aí o dono falou: bom, eu preciso permanecer na Série A, vamos recomeçar tudo aqui, mandaram ele embora, contrataram um técnico veterano para recomeçar. Mas tem um objetivo. O objetivo é, primeiro, permanecer na Série A, porque se eu não estiver aqui, eu não vou conseguir ser vitrine para vender meus atletas. E precisava, apesar de ele estar jogando bem, não conseguia os resultados, era simples assim. Do mesmo lado, o cara de ter um treinador estava super criticado, o cara era 15º, 16º, o presidente renovou o contrato do treinador por mais 2 anos, porque ele falou: o resultado chegará. Não tá, o time não está bem, o resultado não está vindo, mas o time está jogando um bom futebol. Daqui a pouco encaixa 2, 3, 4 jogos e recupera. Então, para você ver que sim, tem visões e visões, mesmo sendo uma empresa, mas é possível você enxergar e avaliar corretamente o trabalho de um treinador frente ao objetivo que você tem. Diferente no Brasil, que é isso: quarta e domingo, pum, demite todo mundo, contrata e começa tudo de novo o tempo todo, né? O próprio, aqui no caso do Brasil, o próprio Red Bull Bragantino teve que refazer o seu planejamento, né? Ele trocou de treinador durante o Campeonato Brasileiro, porque em determinado momento o time estava numa zona próxima da zona de rebaixamento, e até aconteceu, eu até troquei uma mensagem com o Luiz quando nós falamos sobre isso, que foi algo surpreendente, porque a trajetória do Bragantino no Brasil também parece que tem um pouco da cultura do futebol brasileiro. O Bragantino chegou na Série A até um ano antes do previsto pelo planejamento, e aí no planejamento dentro da Série A teve que se reinventar, teve que trocar de treinador, o que vai bem nessa linha do que tu estás colocando, né? Que muitas vezes o planejamento estratégico ou o planejamento da marca tem que ser adaptado. Tu achas que isso também contribui, né? Faz parte dessa coisa mágica que é o futebol também, né, César? Porque às vezes a bola bate no poste e entra ou sai, né? Aí não tem como controlar, né? É isso, acho que às vezes a gente também, como analista, como crítico, reclama só do treinador que é demitido, não dá tempo, não tem tempo. A indústria do futebol é assim, né? Nem todo mundo chama Klopp ou Guardiola e pode ter um contrato de 5 anos e o clube quer renovar por mais 30. Né? Todo mundo está sujeito, mesmo sendo campeão. O Sarri foi campeão com a Juventus aqui e foi demitido. O Tuchel foi demitido do PSG. Que toda hora você tem... acho que a grande diferença é que os clubes analisam. Né? O que você tinha prometido, o que nós contratamos e o que você entregou. Você não entregou tudo aquilo que a gente imaginava, então eu vou buscar uma outra forma de jogo, vou buscar uma outra forma de me colocar em campo. Então, acho que também é parte do profissionalismo você reavaliar o trabalho o tempo inteiro. Né? De novo, ninguém tem carta branca para fazer tudo como quer todo o tempo. Você tem um compromisso, você tem um planejamento para cumprir. Se você não cumpriu, como em qualquer empresa. Se você não entregar aquilo que esperam de você, você pode ser demitido. Então, acho que o que falta só é uma forma mais coerente de se avaliar o trabalho do treinador e a relação entre expectativa e realidade, que serve tanto para aquele clube que não tem condição de ser campeão, mas acha que vai ser campeão por mágica, como aquele que você não consegue enxergar se o trabalho do treinador ele é bom ou ruim, porque você não conseguiu nem criar uma medida no início do acordo. Né? O que eu espero do seu trabalho? Se você não sabe o que você espera do trabalho dele, qualquer coisa que vir, você pode mandar embora ou mantê-lo. Eu tive a oportunidade de conversar com o CEO do Bragantino, quando o Bragantino ainda estava na Série B, e me chamou a atenção o negócio que ele disse, eu achei muito interessante. Naquela ocasião, o Bragantino estava não sei quantos pontos na frente do segundo e praticamente já tinha subido.
mas matematicamente ainda não tinha conseguido, não tinha garantido o acesso. E ele, não que ele estivesse preocupado, mas ele mostrou uma certa apreensão, porque ele disse, no nosso planejamento não estava subirmos no ano que vem, né? Nós ainda tínhamos coisas para fazer do ponto de vista de estruturação do clube, de infraestrutura, até física, para chegarmos na Série A com a força que nós planejamos. Nós vamos chegar um pouco mais fracos, né? Foi a última vez que eu conversei com ele. Então, talvez isso, Norton, até explique o começo meio cambalhante, e eu não sei o que está sendo feito lá internamente, talvez eles tenham crescido em cima desse planejamento para chegar no bom momento que eles estão agora. Mas isto é planejamento, e isto vale para o Red Bull Bragantino. Num clube com 10 milhões, 15 milhões de torcedores, uma declaração dessa seria ruim, e eles seriam cobrados pelos resultados ruins do começo do campeonato, certamente. Não teriam essa mesma paciência que talvez eles tenham lá no Red Bull, lá no Bragantino. E só, Luiz, complementando o que tu estava colocando, eu até queria questionar o César, porque quando o César coloca assim de uma forma, nos conta de uma forma tão tranquila que lá o novo dono do Parma que estabeleceu que o clube ia ser permanência na primeira divisão para formar atletas, para vender, a gente traz para a realidade brasileira, e eu sempre digo, né, que o brasileiro, o torcedor do Brasil, gosta de títulos. O futebol, para ele, tem uma outra dimensão, no sentido de que ele não aceitaria, ou não aceita com tanta tranquilidade, essa questão de ser um mero participante de um campeonato. É isso mesmo, César? Essa questão cultural tem esse peso que eu estou colocando? Tu achas que não? Alguém que está aí nos dois mundos direto? Como vê essa questão? Não, Norton, tem isso mesmo. Acho que aqui os torcedores têm uma clareza de onde eles podem chegar. Então ninguém cobra, não tem torcedor brigando com o dirigente nem com o atleta se foi 12º lugar, sabendo que ele poderia ser 12º lugar, né? Então assim, ninguém espera que o Parma seja campeão italiano, que o Bolonha seja campeão italiano. Todo mundo sabe que ou é a Juventus, todo mundo sabe quem vai ser campeão. E todo mundo sabe que o máximo que eu posso conseguir é uma vaga na Europa League. Se eu conseguir uma vaga na Champions League, acabou o mundo, né? Porque ele está ótimo. Mas é isso, é o objetivo de permanecer na Série A, de revelar atleta, de levar para cidades os grandes clubes. Então é como um clube inglês, que quer ter um jogo contra o Liverpool, que quer ter um jogo contra o Manchester, ou o clube francês que quer jogar com o PSG. Aqui todo mundo quer que a Juventus vai jogar. Nesse dia o estádio lota, o ingresso é mais caro. É isso. Então assim, eu sempre falo que tem uma equação da frustração. Frustração é expectativa menos realidade. Se a sua expectativa é muito alta e a realidade é muito baixa, a frustração vai ser enorme. Então, as pessoas, os torcedores têm uma expectativa muito clara de onde pode chegar. É óbvio que tem torcida organizada, tem os corneteiros, tá, a turma que reclama, mas isso é um pedaço de um todo muito maior e muito mais acostumado com o que pode chegar. Você pega a história dos campeonatos europeus, talvez o campeonato inglês tenha tido muitos campeões ao longo da vida, mas a maior parte dos outros campeonatos são sempre 2, 3, 4 clubes que conquistaram aí 70%, 80% dos títulos. Então não é comum esse tipo de coisa, né? Então os clubes sabem, o torcedor sabe, fica muito mais fácil você gerir com a expectativa correta, né? Mas a tendência é que a gente, na tua visão, né, tu projetasse no início que a questão da própria adaptação a uma nova realidade, futebol empresa, levaria tempo. Tu achas que o futebol brasileiro caminha para isso, né? Porque, César, tem uma discussão sobre em que nível o futebol brasileiro vai atingir de um certo número de clubes que passariam a ser os clubes que realmente brigariam como as grandes ligas, né, europeias, a elite da elite. Tu achas que vamos para esse caminho, ou tu acha que o futebol brasileiro, com toda a sua capacidade, continuará democrático, com chance de vários ganharem? O que tu projeta na tua análise técnica aí de números e conhecendo o futebol? O futebol brasileiro é mais imprevisível do que o europeu de forma geral, acho que por alguns motivos, né? Porque
primeiro tem um equilíbrio maior ali financeiro entre os clubes, né? Há pouco tempo que o Flamengo e o Palmeiras especialmente deram uma descolada do ponto de vista financeiro. Então, como havia um equilíbrio financeiro e há um gasto mal feito, né, um gasto exagerado, você pega clubes que faturam 200, que gastam 300, então você equilibra, de certa forma, artificialmente a competição. Então isso acaba gerando essa competitividade muito maior. Você tem ali aqueles casos como o Fluminense da Unimed, enfim, casos esporádicos aqui que geram uma competitividade maior. Mas se a gente pegar os últimos anos, só os últimos 5 anos, Palmeiras, Corinthians e Flamengo foram campeões. Se eu esticar um pouquinho mais, tem 2 anos do Cruzeiro. Então tem 4 campeões em 6, 7 anos. A gente já está caminhando por um processo desse. Mas note, por exemplo, que esse ano, por conta da pandemia, os campeonatos europeus estão muito mais competitivos, até muito mais parecidos com o brasileiro. Por quê? Né? O pessoal reclama muito que é o calendário, né? O calendário ficou muito apertado, então os times não conseguem treinar, os times sofrem com contusão, mesmo os mais ricos e tudo mais. Então, eles sofrem do mal do Campeonato Brasileiro, que gera essa competitividade que a gente tanto gosta. Talvez, o dia que a gente conseguir melhorar o nosso calendário com menos jogos, a diferença financeira vai começar a ser maior. O dia que a gente conseguir separar isso e criar, trazer e definir técnicos mais qualificados, consigam implementar bons times com mais dinheiro, a gente vai chegar num ponto onde você vai ter 3, 4, 5 clubes de ponta. Tem que lembrar outra coisa, né? O Brasil é um continente, então a gente tem naturalmente muito mais times maiores do que os países na Europa, né? Então acho que a gente vai ter mais do que a Itália, a gente vai ter sempre todo ano 2, 3, 4, como a gente está vendo esse ano, mais próximos ali da conquista. César, deixa eu retornar um pouco para aquela questão de uma empresa investir ou comprar um clube, ou comprar o 100%, ou 49%, seja SA ou não seja, né? Quando isso acontece num mercado tradicional, quando uma empresa está querendo se unir a outra ou comprar uma outra, isso passa por uma avaliação, né? por um processo de valuation, né? E dentro do mercado tradicional, entre empresas, né, é normal ali usar fluxo de caixa descontado, faturamento, a avaliação de governança, de processos, enfim. Como se dá exatamente esse processo de valuation num clube de futebol que não tem exatamente isso? Muitas vezes não tem governança alguma, os processos não estão muito bem definidos, às vezes tu tem dificuldade até de entender o que aquele clube quer da vida, porque ele não tem ali um planejamento estratégico que é de longo prazo, né, por definição, qual é a visão daquele clube, o que ele pretende. É muito difícil o processo de valuation normal que se dá no mercado ser aplicado a um clube de futebol. Como é que é este processo num clube de futebol, se algum investidor ou outra empresa quer adquirir, seja o que for, o percentual de um clube? Essa é mais uma dificuldade do futebol brasileiro, né? Então, como você pegando o exemplo europeu, você tem muita negociação, já criou-se o conceito do múltiplo, né? Então todo mundo sabe mais ou menos ali, este clube, nesta condição, tem um múltiplo de 2 vezes a receita, tem um múltiplo de 3 vezes a receita, porque você tem tantos negócios, você acabou gerando ali já uma recorrência e um múltiplo em relação à receita que dá o valor do clube. No Brasil, a gente ia precisar desenvolver um modelo de valuation mais claro, que eu acho que parte sempre do fluxo de caixa, né? Porque o fluxo de caixa ele tem tudo ali. Você vai dizer, tem a marca? O reflexo da marca é a quantidade de torcedores que ele tem, ou quanto ela consegue gerar de publicidade e tudo mais. Tudo que ele puder gerar mais para um novo dono é um upside de quem está comprando. Tem o elenco? Tem, mas o elenco gera partidas e gera venda de atletas. Então, pela venda de atletas histórica, você consegue já trazer um pouco de quanto vale aquele elenco, né? Você não vai vender o elenco inteiro, porque senão você não tem jogo. Um patrimônio de um estádio de futebol, que é só um estádio de futebol, não vale para mais nada que não seja a própria execução da partida. Então, acho que tem muitos casos de valuation que tentam agregar uma série de coisas, mas no fim das contas, um clube de futebol é um negócio que gera caixa, que gera receita, que tem custos. Então, uma boa avaliação, e acho que é o grande segredo disso, de um fluxo de caixa estável, é o que define. Não é simples, não é fácil. O modelo de futebol requer
inclusive, um estudo mais profundo sobre como você avaliar o valor de um clube, né? E aí vai depender de um clube que sobe e desce de divisão o tempo inteiro, de um clube que é dominante e tenta ser campeão, ou tem condição de ser campeão todos os anos, de um clube que forma e vende bem os seus atletas, enfim, tem aí uma série de condições que precisam ser avaliadas. E aí, no Brasil, é um clube amador que tem gastos com o esporte olímpico, que tem gastos com o clube social, enfim, o que você está comprando, como é que você divide uma coisa da outra, é outro complicador aí nesse processo de transformação em empresa. Eu acho que tem, desculpa, Duda, assim, mas eu acho que ainda vamos além disso, né? Porque a empresa que vier adquirir parte de um clube, ou o clube inteiro aqui, ela vai passar a ser também uma empresa brasileira, vai atuar no território brasileiro, em conformidade com a legislação brasileira, com as leis do Brasil, né? E embora o Brasil hoje esteja entre os 20 ou 25 países melhores para receber investimento, ele também está acima, está no cento e alguma coisa entre 196 países do mundo no ambiente de negócios, né? É complicado fazer negócio aqui. A lei brasileira é pesada, a burocracia brasileira é pesada, né? Então, até para isso funcionar, depende também de algum esforço do país, da mudança, do governo, de leis, né, para que o ambiente de negócio aqui funcione. Né? Porque não é só futebol, não é separado. O futebol não é separado do mundo, né, não é separado do resto. Nós estamos no Brasil, e o Brasil é um país complicado para se fazer negócio, é um país extremamente atrasado para que alguém venha aqui e invista em função do que ele é exatamente, como oportunidade de se ganhar dinheiro, de se fazer negócio. Sem dúvida. A gente já falou no começo que tem a dificuldade porque a indústria não é organizada, então você tentar entrar numa indústria desorganizada, com um ambiente de negócios geral confuso, complicado, o Brasil a gente brinca que não é para amadores e não é mesmo, né? Porque assim, quem entra com uma visão de organização europeia, americana, chega no Brasil e quer sair correndo, porque a dificuldade de entender essas estruturas todas é um desafio a mais, né? Deixa eu aproveitar e em cima disso, a gente falou aqui do City Futebol Grupo, né, o grupo do City. Eu vou citar, ele tem times hoje na Bolívia, no Japão, França, China, Índia, Espanha, Austrália, Estados Unidos, Uruguai, Bélgica e na Inglaterra. Por que ele não tem no Brasil, César? Não tem a legislação? É isso que o Luiz acaba de falar e tu concordas? Por que o Brasil não é atrativo, onde se pratica, em tese, o melhor, o maior, onde se revelam os maiores jogadores? Um grupo como esse não tem um clube no Brasil. Eu acho que não. O Bragantino é uma empresa, a legislação ela vai facilitar o processo. Acho que ela abre um espaço para que você crie maior interesse, mas não é ela que hoje garante que você não possa ser. Enfim, hoje qualquer um pode ser empresa, mesmo jogando futebol. Acho que o problema todo é o ambiente mesmo. É você não ter com quem conversar, com quem negociar, e você não conseguir enxergar upside na marca, no valor. O que você está fazendo? Né? Onde você vai ganhar? Você vai formar atletas? Se é para formar atletas, você não precisa comprar um time grande. Você pode comprar como ele. Falta a esses clubes, especialmente ao City, por exemplo, confiança de que vai entrar no mercado e vai conseguir dialogar com todo mundo de uma maneira justa, né? Porque ele vai querer comprar um time na Série B para subir para a Série A e ele vai dialogar com quem? Eu acho que o grande problema deles é enxergar assim, qual a indústria que eu vou encontrar. Como a indústria é muito fragmentada, aí a gente pode pegar ali pela MP do mandante no ano passado, quão fragmentada ela é. Porque o Flamengo entrou ali puxando a conversa por um interesse próprio, alguns clubes foram atrás, outros voltaram, outros não comentaram nada, claramente num processo ruim, que era um processo individualista e não coletivo, que é o que todo mundo espera numa competição. Então, quando você enxerga um ambiente onde seus pares não são profissionalizados, onde você não tem um ambiente de indústria profissionalizado, você tem dificuldade até em saber como você vai dialogar. Acho que é isso um pouco do que afasta grandes conglomerados como o City de um negócio no Brasil.
César, eu tenho uma missão duríssima, que é fazer o fechamento do Golcast. E quando eu começo a me movimentar aqui, o Luiz e o Norton já percebem e já ficam atentos aqui para que eu não faça isso. Mas eu preciso realmente, porque quando o papo é bom como esse, a gente tem vontade de falar com você e compartilhar mais conteúdo para a nossa audiência. É sempre muito bacana. Mas eu realmente vou ter que encerrar, meninos, me perdoem. Perdoada, tá perdoada. Tô perdoada. Mas antes eu quero saber o seguinte, se o César tem um time escolhido aí na Itália, ou se não pode falar em função aí do trabalho. Não, posso falar sim, eu sou milanista, torço pelo Milan. Ah, olha aí, ó. Eu fiz uma reportagem aí no Milan quando o Alexandre Pato foi para aí. Tá. E aí eu fui junto, na época aí do Leonardo, que formou um monte de brasileiro aí, né? Foi. Fenômeno, Kaká, tinha uma galera aí. E o Pato, até hoje, o torcedor do Milan lembra dele com reverência. Assim. Ele tem uma boa passagem, apesar de alguns não acharem, mas deixou boas lembranças aqui no torcedor. Agora eu tenho que fazer a pergunta. Fica com essa deixa, aí vai. Não dá, né? Eu vou concordar contigo. Rapidamente, César, por que o futebol italiano deixou de ser um importador tão grande de jogadores brasileiros? O que eu conversei com muitos clubes, eles enxergam o brasileiro um talento, mas eles enxergam o brasileiro como um talento mal formado. No futebol que é muito tático, o futebol italiano é muito tático, e melhorou muito a qualidade do jogo, né? Você pegar o futebol italiano de 10 anos para cá, essa temporada, por exemplo, as 2 últimas temporadas incríveis, belíssimos jogos, um jogo fluido, um bom espetáculo. Mas eles reclamam que o brasileiro ele chega com muita deficiência tática. O exemplo do Paquetá, que chegou no Milan aqui como o novo Kaká, e a torcida esperava muito dele, ele não conseguiu se achar, ele passou com 3 treinadores e passa com 3 treinadores, a culpa nunca pode ser do treinador, né? Os 3 não poderiam estar errados. Ele que não conseguiu achar o seu jeito de jogar, não conseguiu absorver aquilo que se esperava de um atleta na posição dele. Então, eles questionam muito esta capacidade de aprendizado tático e de evolução, e é por isso que eles têm contratado menos jogadores brasileiros. Esse futebol é mesmo apaixonante, a gente não consegue dizer adeus. César, um grande abraço para você, fique bem aí na Itália, um excelente trabalho, parabéns aí por todo esse contexto aí que você coloca para a gente, foi muito valioso, viu, a tua presença aqui no nosso Golcast. Obrigado, Duda, obrigado pelo convite, obrigado, Norton, Luiz Henrique, é um prazer falar com vocês, com os ouvintes, enfim, e eu estou sempre à disposição, um papo muito agradável aqui, tudo que eu puder ajudar, contem comigo. Que legal, esse foi o nosso Golcast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Se inscreva no nosso canal no YouTube, um beijo, a gente se vê.